Hora da lição! Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Hora da Lição e aqui no meu canal Evanilton Paixão Oficial, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, clica aí no link, inscreva-se, aperte o primeiro sininho de todas as notificações para você receber aí um aviso quando entrar um conteúdo aqui no canal. Dá um like e compartilha com todos, tá bom? Que Deus te abençoe. Olha só, lição número 4, vamos continuar falando do Evangelho Eterno, da graça de Deus, tá certo? E essa semana eu vou fazer um resumo aqui novamente. Eu vou estar falando aqui agora de sábado até sexta-feira, tá bom? Já da lição toda. O tema da semana é: temam a Deus e deem glória a Ele. Olha que interessante, lição número 4. E o verso para memorizar, Apocalipse 14, verso 12, que diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando a gente lê isso, a gente lembra logo dos vencedores. Quem é que vai para o céu? Quem são os vencedores? É meio até cafona, sou eu, é fulano de tal que faz muitas obras, é o pastor fulano, é o missionário fulano, aquela mulher dali é a mulher de Deus, ela vai para o céu. Olha só, antes de mais nada, eu quero confirmar uma coisa aqui, tá certo? No canal. Todos nós que conhecemos Jesus, que temos a fé em Jesus, estamos caminhando para a salvação, tá bom? Então, eu quero ir para o céu, com certeza você também. Então estamos encaminhando as nossas vidas, a nossa família para o céu. Ainda não estamos salvos, porque Jesus não voltou ainda, tá certo? Então quem já morreu em Cristo já está salvo, julgado. Quem morreu sem Jesus está julgado para a morte eterna. Então a gente não sabe lá o que está escrito nos livros de Deus, só Deus sabe. Mas queremos sim, julgamos sim, estar nos caminhos de Deus e estar salvo quando Jesus voltar. É uma luta. Então você não está salvo agora, eu não estou salvo agora, até Jesus chegar. Então, quando a gente fala que precisamos temer a Deus e dar glória a Ele, é que precisamos respeitar Deus, precisamos reverenciar Deus, reconhecer Deus como primeiro na nossa vida. É isso que a lição está falando dessa semana. Temam a Deus, respeitem a Ele, tá certo? Então, você tem respeitado Deus? Você crê em Deus? Você acredita em Deus? O primeiro passo é esse, tem que acreditar em Deus. Se você não acredita em Deus, precisa aprender a acreditar. Então, qual é o nível de crença em Deus que você tem? O nível que você só acredita ou que você segue? Então, qual o nível, qual a maneira de você crer em Deus? Então, aqui está dizendo que as mensagens angélicas que João viu no livro de Apocalipse 14 é que temam a Deus e deem glória a Ele. Então, precisamos temer a Deus e dar glória. Então, a gente não está salvo ainda. Jesus pagou o preço do pecado na cruz do Calvário para nos dar o tempo da graça. Dentro do tempo da graça, precisamos ter a fé em Cristo, ter o testemunho de Jesus e guardar os seus mandamentos. Precisamos seguir isso. Então, a graça ela não anula os mandamentos. Logo, os mandamentos não salvam ninguém, mas precisa guardar porque revela o caráter de Deus. Esse é o caminho. E a graça é o tempo da oportunidade porque Jesus morreu na cruz e disse: agora você pode ir para o céu. Pronto, Jesus só precisava Jesus morrer na cruz, ressuscitar e agora está retornando para buscar quem adora Ele e quem crê nele, tá bom? Então, assim, o tempo da graça contém os mandamentos de Deus, a fé em Cristo e o testemunho de Jesus. Então, eu preciso guardar tudo isso. Então, o tempo da graça, a oportunidade que Deus nos deu, olha que interessante, Deus nos deu para nos salvar. Tem muita gente jogando isso fora. Então, precisa correr logo, começar a tomar um estudo bíblico e tomar a decisão ao lado de Cristo, do batismo. Para ser apagado os pecados, ter o contrato da salvação, ou seja, o passaporte da salvação é o batismo. Então precisa selar a vida com Cristo, tá certo? Então aqui diz que aqui está a perseverança dos santos, a perseverança de quem guarda os mandamentos de Deus, a perseverança de quem tem a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então aqui está dizendo que a perseverança no final, que João viu, dos salvos, esses são os vencedores.
São aquelas pessoas que têm a fé em Jesus, creram em Jesus, passaram até pela morte, perderam tudo e passou por situações terríveis, foi perseguido e tem os mandamentos também e guarda os mandamentos de Jesus. Então, essa característica de ter fé em Jesus e guardar os mandamentos dele é a característica dos vencedores. Tá certo? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tá certo? Apocalipse, capítulo 14, verso 12. E aqui na lição de sábado, diz o seguinte, lá no finalzinho: o fim do mundo e os eventos que levam a isso não são, como sabemos, piada. O negócio é mais sério do que você pensa, do que nós pensamos. O mundo enfrenta a crise mais grave desde o dilúvio. Na verdade, o próprio Pedro usou a história do dilúvio quando ele compara com o símbolo do fim do mundo, alertando que assim como o mundo antigo foi destruído pela água no dilúvio, no fim dos tempos, que é o nosso tempo agora, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Ele fala assim: também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Sabe onde é que está escrito isso aí? 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Então ele faz uma comparação, assim como foi nos tempos de Noé: comiam, bebiam, se casavam, davam-se em casamento, jogavam bola, realizavam sonhos e não se preocupavam com a volta de Jesus. Não está dizendo que você não deva fazer as coisas e deixar de realizar as coisas, e você não fazer as coisas. Está dizendo que enquanto as pessoas estão preocupadas em realizações, mas não estão preocupadas em se preparar, Jesus volta. Assim como foi no tempo do dilúvio, tá certo? Que isso significa o seguinte, que Jesus vai retornar no momento, vai aparecer no céu, nas nuvens do céu, com um estrondo, e vai abrir as nuvens dos céus, e vai aparecer ele nas nuvens com a cidade santa e todos os anjos, no momento que todo mundo estiver fazendo tudo na vida, à vontade, como que nada estivesse acontecendo. É isso que esse verso está dizendo aí. No estrondo todo mundo vai parar e todo olho verá, até quem morreu vai ressuscitar para ver, para enxergar Jesus voltar. É isso que a Bíblia está falando, tá certo? Então precisamos agora nos preparar e aprender a temer a Deus, a respeitar a Deus, reverenciar a Deus, que Deus é tudo na vida para você, e nós precisamos aprender a mudar o coração. Você, precisamos aprender cada dia a moldar nossa vida, tá certo? Moldar nosso caráter, aprender mais de Jesus, como Jesus agiria no nosso tempo. Precisamos aprender, tá certo? A respeitar a Deus. Afinal de contas, Ele é que nos dá a salvação. Temer e obedecer a Deus. Aqui diz assim: o que mais a Bíblia nos ensina sobre o que significa temer a Deus? O temor do Senhor está ligado com a palavra de Deus e com a sua lei. Quando a gente fala de guardar alguma coisa que Deus manda, logo a gente acha chato. Deus não precisa disso, estamos no tempo da graça. Tem muita gente que fala isso. Eu sou religioso, mas eu estou no tempo da graça, eu não preciso de regalias. Quem guarda está na maldição. Olha só, se você dirige um carro, você vai dirigir sem lei, você precisa ter a carteira de motorista, né? Apesar de às vezes dar uma vontade de dirigir por necessidade sem carteira. Mas se o guarda pegar você, e aí vai pedir a sua carteira de motorista, habilitação você não tem, aí vai prender o carro, te dar uma multa lá, e aí você vai perder dinheiro. Então, o que acontece agora? Você também vai ter que seguir as leis do trânsito, tá certo? Sinal vermelho, amarelo, verde, você tem que seguir as faixas, você tem que seguir as placas, você tem que seguir o limite de velocidade. Então tudo isso são leis humanas, você segue, nós seguimos leis do Estado, leis civis, nós seguimos lei para tudo. Por quê? Porque sem lei as pessoas não respeitam as coisas. Precisa ter a lei, a organização. A lei é uma organização. Se não tiver organizado, as pessoas fazem o que querem, não é isso? E a gente até reclama que precisa organizar, que isso está errado, e aquilo mais, e aquilo outro, e
Vem agora, cria uma lei, aí a gente acha ruim. Reclamou quando criou a lei, agora a gente acha ruim. Então, para que reclamou? A mesma coisa é Deus, no mundo espiritual, no mundo cristão, no mundo de Deus. Deus, ele deu a lei dele, então Deus é organizado, então não é questão de Deus ser legalista, a lei de Deus revela o caráter dele e faz parte do Evangelho eterno, então não pode ser desligado, certo? Então precisamos compreender a Deus, não é Deus que tem que se adaptar a nós. Eu saí do pecado, do mundo, do pecado, das práticas, e agora Deus é que se adapte a mim, Deus que se vire, que Ele me aceite do jeito que eu sou, que eu não consigo mudar. Não é bem assim, não é esse chamado. O chamado de Deus é que Ele te chama do pecado para te tirar do pecado. Ele te aceita como você está, do pecado, não para viver no pecado, para te transformar do pecado, para te transformar em uma nova criatura. Então Deus te chama para transformar você do pecado e não permanecer no pecado, tá certo? Então Deus quer guiar você pelo caminho certo e a lei é gostosa, maravilhosa, ela te dá a certeza de que você está fazendo a vontade de Deus e que no final não vai ser condenado, tá certo? Não vai ser condenado. Então, você está em conformidade com a lei ou você está contra a lei? Então precisamos compreender a Deus, precisamos entender e compreender a Deus. Não é Ele que tem que me compreender, que Ele já sabe, mas nós precisamos entender a Deus. Então precisamos temer e obedecer a Deus. Temer não é ter medo, Deus vai me destruir, nada disso. É você respeitar a Deus, obedecer a Deus, e aí vai tudo bem, meu amigo, minha amiga. Vai tudo bem, tá certo? Então aqui, olha. Terça-feira fala assim, uma vida centrada em Deus. Precisamos ter uma vida centrada. A gente tem o dia a dia, nossas preocupações, mas Deus precisa estar no meio de tudo. Se Deus é o centro da sua vida, o seu corpo, a sua mente, no final, olha, essa batalha é uma briga pela mente, tá certo? É uma briga pela mente. Satanás, ele quis ter a autoridade de Deus. Subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. A mensagem do Apocalipse é um chamado alto e claro a temer, ou seja, a respeitar a Deus, respeitar e honrar a Deus como verdadeiro centro da vida. Tem muita gente que está fazendo de coisas aí como Deus, do dinheiro como Deus, de paixões como Deus, da vida que está vivendo, gozando e curtindo como Deus, e não está temendo a Deus, não está obedecendo a Deus, tá certo? Então, reverenciando a Deus. E no futuro, bem próximo, vai piorar, porque muitas coisas vão surgir que vai exigir de você adorar outras coisas que não seja Deus ou ao Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, que fez o dia do Senhor, que é o sábado, e a lei dele. Vai exigir de você que você guarde e adore outras coisas e não a ele. Então, João está dizendo isso, que a visão dele diz que viu um anjo no meio do céu com o Evangelho eterno, que é a igreja pregando, a igreja que prega sobre os mandamentos, falando, teme a Deus e dê-lhe glória. É isso que a lição está falando, temer a Deus e dar-lhe glória. Então precisamos aprender a temer a Deus da forma correta e dar glórias a Deus. E tem muita gente aí temendo outras coisas, respeitando outras coisas e adorando outras coisas como Deus e colocando isso como um Deus e deixando de glorificar a Deus. Olha só o que é que diz aqui. A questão central no conflito da terra é uma batalha pela mente, é de fato uma batalha pela lealdade, autoridade e compromisso com a vontade de Deus. Você é leal ao quê? Entendeu? Você é leal a Deus ou às paixões? Você adora a Deus ou às paixões? Então, assim, ele está chamando a atenção para nós, a adoração no modo central, até no nosso corpo. Nós temos o corpo, a mente, nossa maneira de ser. Então, assim, adore a Deus em tudo. E aqui diz assim que é uma batalha pela mente. O inimigo, ele quer tomar nossa mente e fazer com que a gente adore as coisas, as paixões da vida, logo estamos adorando a Ele, mas isso encaminhando a gente como que só existe essas coisas, encaminhando a gente para a perdição, e Deus está brigando para nos salvar.
Então é uma luta pela mente. No final você vai tomar a decisão a quem você adora, a Deus ou o inimigo. Então essa é a luta. O campo central da batalha é aqui, ó, na cabeça, na mente. O apóstolo Paulo nos advertiu assim, ó, lá em Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A mente é a cidadela do nosso ser. É a fonte de nossas ações. A palavra tenham nessa passagem significa permitam ou escolham. Entendeu? Então, como Jesus agiria? Precisamos adquirir a mente de Cristo, a vontade de Deus. Ele ensina na Bíblia, no Evangelho. E precisamos adorar a Deus até no corpo, a maneira de vestir, a maneira de comer, o tipo de comida. Tem muita comida aí que faz mal para o corpo. E aí como é que você vai adorar a Deus no seu corpo, com a sua vida, se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo habita, onde ele usa você, usa a mente. A mente está dentro do corpo, está dentro do cérebro. Então, como é que você vai adorar se está doente, está comendo coisas que desagradam ao corpo, que faz mal? E aí, como é que o Espírito Santo vai habitar? Olha só o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Olha só. Ofereçamos a Deus nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E não vivamos com os padrões deste mundo. Quais são os padrões desse mundo? Muito tipo de comida errada, maneira de vestir errada, coisas que desagradam a Deus. Então você precisa estudar tudo e tirar o melhor. Ele ainda acrescenta isso daí, em outro verso. Então, e não vivamos com os padrões deste mundo. Agora vem a parte interessante. Mas deixe Deus transformar pela renovação da vossa mente. Tem muita gente que quer seguir a Cristo, mas está deixando Jesus transformar a mente. Quer seguir do jeito que está, do jeito que quer, do jeito que Deus aceitou, ele quer ficar, ele não quer ser transformado. Deus chama do jeito que está. Deus convida você, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio, e eu os aliviarei. Porém, esse alívio é a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Tem muita gente que quer comer o que quer, vestir o que quer, fazer tudo o que quer, mas pergunta a Deus, porque você está seguindo a Jesus, Senhor, o Senhor se agrada disso que eu estou vestindo, o Senhor se agrada disso que eu vou comer, será que está correto? Aí você descobre, porque a palavra de Deus está explicando isso. Então, você precisa adorar a Deus no seu corpo. Então, quando ele chama a atenção, adorem a Deus em tudo. Adore a Deus na mente, no corpo, na maneira de ser, de adorar, de cantar. Então, a palavra de Deus explica isso. O caminho está aqui explicando da forma correta de adorar a Deus. Tem muita gente adorando a Deus do jeito que acha. E acha que Deus está se agradando. Olha só, o Espírito Santo não vai habitar na vida da pessoa se ela não estiver conivente com as coisas de Deus. Ele pode dar avisos para você seguir o caminho, mas não vai poder habitar na vida de alguém se estiver fazendo tudo errado. Então precisa dar glórias a Deus. Deus chama para você se arrepender, ser transformado, transformada e seguir o caminho correto. Então a mensagem do Apocalipse de adoração a Deus é para se preparar. Precisamos nos preparar. Diz o seguinte aqui, os vencedores do Apocalipse, lição de quinta, dia 20 de abril. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Olha aí, olha a resposta que você quer aqui. Quem será salvo? Que está escrito lá em Apocalipse 14, verso 12. 14, verso 12. Olha só, não sou eu que está dizendo, o livro de Apocalipse, a palavra de Deus. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Creio em Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a salvação, e aí por esse caminho de crer você vai aprendendo coisas que você não sabia, vai começando a consertar, vai reparando as veredas, vai consertando tudo, endireitando os caminhos, e aí você descobre que tem que guardar os mandamentos e ter a fé, o testemunho de Jesus. Está aqui na Bíblia, Apocalipse capítulo 14, verso 12, está explicado. E aqui diz mais o seguinte: no entanto, a única maneira de guardarmos os mandamentos de Deus em qualquer época
é por meio da fé em Jesus. Você precisa acreditar em Deus, acreditar em Jesus. Você acreditar em Jesus e aí você vai aprender a guardar os mandamentos. O primeiro passo é acreditar em Jesus. A pessoa que Ele é, os méritos dEle, o que Ele fez na cruz do Calvário, você tem que crer nisso. Porque é através dEle que seremos salvos. Ele é o representante de Deus na terra, de carne e osso, morreu, ressuscitou, foi para o céu, está retornando. E é possível através dele sair daqui desse planeta com saúde e vida para a vida eterna. É possível. Então, se você não crê nisso, você jamais vai amar, se apaixonar e gostar de querer fazer a vontade de Deus, quanto mais guardar os mandamentos. Tá certo? Então, precisamos fazer isso. Podemos vencer porque Ele venceu. Podemos vencer porque Jesus venceu. Então, a palavra vencer é usada 11 vezes no livro de Apocalipse, de diferentes formas. Na visão das 7 igrejas, que está lá em Apocalipse capítulo 3, que representam a igreja cristã do primeiro século até nossa época, houve crentes em todas as gerações que venceram. No fim, o vencedor herdará todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, verso 7. Então, você quer ser vencedor, vencedora? Vá por esse caminho, tenha fé em Jesus e guarde os seus mandamentos. Porque esse grupo aqui, essa igreja aqui, que aguarda Jesus voltar, tem essas características, tá certo? É a vitória por meio de Jesus, cuja vida perfeita de perfeita justiça, e somente essa vida justa é o que nos garante a vida eterna. É fé em ação, é a graça milagrosa e transformadora que muda vidas. Então, essa fé em Cristo Jesus é que precisamos ter. Essa é a nossa esperança. Então, que Deus abençoe você, a sua vida, que de fato, nesse tempo, possamos levar mais a sério a questão de adoração a Deus. Qual é a maneira de adorar a Deus? É reconhecer Ele na nossa vida como único Deus, adorar no corpo, na nossa vida, a maneira de agir, a maneira de ser. Precisamos pedir essa transformação a Deus e lutar por isso. Esse é o preparo. E ter a fé em Jesus e guardar os seus mandamentos. Esse é o caminho. Se você ainda não aprendeu, estude sobre isso, tá certo? Faça uma pergunta aí sobre essa questão da lição dessa semana. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, colocar aí nos comentários. Eu terei o maior prazer de poder te ajudar respondendo, tá certo? E te conhecer. Então, que Deus nos abençoe e possamos ter esse objetivo de adorar a Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque aqui nós aprendemos sobre a questão de adoração ao Senhor. Que o Senhor, através do Teu poder, molde nossa vida, através do Espírito Santo, nos ajude a nos preparar nesse tempo que precisamos adorar ao Senhor conforme a Tua vontade. Colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, que o Senhor nos ajude nessa adoração, nesse reconhecimento, na fé em Cristo Jesus, que o Senhor nos ajude fortalecendo a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, que Deus abençoe você, não deixe de se inscrever no canal, apertar aí o sino de todas as notificações, o primeiro sininho, dá um like e compartilha esse vídeo, tá certo? Valeu e até a próxima Hora da Lição.